É isso, boa noite, pessoal. Todos que estão aqui nesta sala, aos que me acompanham pela gravação, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo. Nós estamos, então, iniciando nosso segundo encontro online deste livro, né? Mas praticamente o primeiro, de fato, do conteúdo, da leitura do livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Tivemos uma aula muito robusta aí pelo presbítero Gustavo Pedro, professor, mestre, filósofo, não está aqui agora, talvez entre depois. Você que está assistindo aqui no YouTube, está disponível aqui a aula essa primeira aula, né, que é uma explicação geral do contexto do livro, sobre o autor, e eu sugiro que você assista, são 2 horas de aula, então eu tenho certeza que vai ser edificante. E os que estão aqui na chamada também, se ainda não tiveram a oportunidade de assistir, sugiro que faça também, que a gente vai ter uma visão muito diferente quando a gente assiste essa aula, entendendo o contexto, entendendo quem é C.S. Lewis. Isso facilita demais na hora da gente entender o que ele está querendo transmitir, principalmente a forma que ele está querendo transmitir. Vocês devem ter percebido que a gente está numa dinâmica um tanto diferente nessa leitura, sem aquelas reflexões diárias, e isso é proposital mesmo, não foi um erro, né? Na verdade, eu decidi seguir dessa forma para que a gente pudesse focar mais nos encontros online. Então, a gente vai ter menos interações ali no grupo, para que eu, de alguma forma, consiga trazer as pessoas aqui para o nosso encontro. E, e também a gente ter uma rotina de ter aulas mesmo sobre o assunto e ter uma conversa melhor aqui nas chamadas. Acredito que a maioria já está lendo o livro, eu sei que alguns não conseguiram comprar, mas eu acredito que também tem alguns que conseguiram online, enfim. Mas estamos lendo o livro um, né? Este livro tem algumas divisões diferentes, né? Não é por capítulo, é por livro, e dentro de cada livro tem um capítulo. Isso é uma forma diferente de chamar, na verdade, é um capítulo, e dentro dele tem subtópicos ou subcapítulos. E o livro um fala sobre o certo e o errado como indícios para a compreensão do sentido do universo. A gente tem que lembrar que C.S. Lewis ele estava num contexto diferente. Ele não escreveu esse livro com o objetivo de escrever o livro. Ele estava ministrando ali algumas reflexões numa rádio, e, e aquelas reflexões da rádio se tornaram o que é hoje o livro que nós conhecemos. Então, no contexto da Segunda Guerra Mundial ainda, então era uma mensagem até que você pode ver, quem já leu esse livro um entendeu algumas referências ali sobre a guerra, sobre nazismo, e ele traz mesmo esses exemplos justamente porque era algo que estava vivendo na época, que estava acontecendo naquele momento. Então é por isso que ele traz ali algumas referências sobre o assunto. O objetivo geral desses sermões, dessas reflexões, dessas mensagens que C.S. Lewis trazia na rádio era, de alguma forma, não apenas mostrar o cristianismo, mas também confortar, de certa forma, através da verdade, através da palavra de Deus, através de Jesus, através da mensagem que o Evangelho nos traz. O livro um, apesar de ser já o conteúdo em si, ele ainda nos dá uma grande introdução sobre o que o autor quer falar, quer transmitir, trazendo ali a compreensão do certo e errado, mas de uma forma muito, talvez até filosófica e muito introdutória, sem até falar a respeito de Deus. Ele vai citar, se eu não me engano, no último capítulo deste livro, é, a respeito de Deus mesmo, da pessoa de Deus como sendo o Deus do cristianismo. E ele começa falando a respeito da lei da natureza humana, ou seja, ele está, de alguma forma, querendo mostrar que existe uma lei que opera na humanidade e que está
por detrás de todas as decisões que nós tomamos. É uma lei que ele chama de lei natural, que é aquela diferença entre o bem e o mal, entre fazer o certo e fazer o errado. E esse primeiro livro, ele vai falar muito a respeito dessa lei, e explicar com mais detalhes, e explicar com alguns exemplos, e de uma forma até de difícil compreensão às vezes. Eu mesmo, às vezes, tive que parar e ler novamente, porque C.S. Lewis tem uma linguagem muito particular, e que às vezes é um tanto filosófica também, quem não está acostumado como eu, tem que ler de novo para entender o que ele está querendo dizer. Então, ele traz essa visão de uma lei natural, e não é uma lei escrita, né? Não é uma lei que foi decidida, não é uma lei que é uma convenção social que as pessoas decidiram que isso é bom para seguir e as pessoas seguem. Mas é algo muito mais profundo do que isso. É uma lei que está antes de qualquer outra decisão que a gente toma, que está antes da decisão de você cumprir uma regra, está antes da criação das leis, quando agora falando de Constituição, por exemplo, antes dessas leis que nós decidimos e votamos e queremos que a sociedade siga para o bem comum da sociedade, antes mesmo disso, há uma lei natural, que está no coração do homem, na mente do homem, na alma do homem, e ninguém sabe ao certo de onde vem, como que veio, como que foi colocada, e existe um grande ponto também, que essa lei diferente, e ele vai citar até mais para frente, diferente de leis como a gravidade, essa lei a gente consegue negá-la, consegue deixar de cumprir essa lei. E ele vai citar até o exemplo da pedra, eu acho que ali no penúltimo capítulo, né, que quando você solta uma pedra, ela respeita a lei da gravidade e ela não tem a decisão de, pô, eu não vou cair, né? Eu vou flutuar aqui, eu vou deixar de respeitar a lei da gravidade. Ele, na verdade, a lei da gravidade, ela não tem como a gente escolher não segui-la, mas essa lei natural, diferente disso, é uma lei que opera inconscientemente, a gente sabe o que é certo e errado, mas nós temos essa capacidade de, às vezes, seguir por um outro caminho, um caminho diferente. Eu quero já abrir aqui para alguns comentários e depois quero também falar outras coisas. Não sei como que está aqui, se vocês já estão lendo, se já estão finalizaram já o livro 1, mas quem quiser ir comentar, o Gustavo Pedro já entrou também. Gustavo Pedro, para quem não sabe, já leu esse livro aí umas 15 vezes, né? Então vai poder nos falar com mais propriedade. Mas eu vou começar então pela Luzineide. Fique à vontade. Primeiramente, a paz do Senhor a todos. E eu quase não consegui sair do capítulo 1º, que é o capítulo do qual você estava falando sobre a questão da lei natural. Porque a partir do momento que eu iniciei a leitura, eu consegui fazer uma ligação, não literalmente uma ligação, a gente percebe que ele faz essa ligação com o livro de Romanos. Eu achei tão lindo que eu comecei a ver as referências que ele coloca, e ele, a gente vê o contexto do qual ele estava falando para pessoas que não eram evangélicas, e ele coloca, ele se debruça sobre o livro de Romanos, capítulos especificamente sobre o primeiro, o segundo, o terceiro e o quinto capítulo de Romanos nesse primeiro livro, de uma forma tão incrível, que eu gostaria de fazer algumas citações e considerações que eu fiz. Eu fiz algumas referências, aí ele cita assim, na página 31. Essa lei foi chamada de lei natural porque as pessoas acreditam que todos a conhecem por natural e não precisam ser ensinados. E Romanos
2 e 14. Porque quando os gentios não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, e para si são lei, os quais mostram a obra escrita nos seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Durante todo o livro, ele faz isso, essa ligação entre o que o apóstolo Paulo traz em Romanos, que é, capítulo 1 é a conscientização do homem, a conscientização em si do que é Deus no homem, no universo, na Terra. No capítulo 2, principalmente no capítulo 3, sobre a queda do homem, ele traz a questão do errar o alvo. Eu fiz alguns acréscimos, que ele diz assim, ó, na página 60. Se você estiver no caminho errado, o progresso significará dar meia volta e retornar ao caminho certo. E nesse caso, a pessoa que voltar atrás, mais rápido será a mais progressista. E literalmente ele coloca um pouquinho mais abaixo, ele diz assim, e fica muito claro que ele está falando do contexto da guerra. Fica muito claro que a humanidade tem cometido um grande erro. E, literalmente, o significado de errar o alvo ou cometer um erro é o pecado. Ele faz essa análise em relação ao que o apóstolo Paulo cita, mas sem literalmente citar a Bíblia em si, mas ele vai descrevendo de uma forma tão gradual e tão perfeita, da mesma forma que o apóstolo Paulo fez, nos primeiros capítulos, que você chega ao momento, primeiramente, da consciência do homem, depois da questão do pecado em si, e, por último, da justificação, que o homem só consegue entender o que realmente é o pecado quando ele tem consciência do erro e que o homem, quando está errado, precisa se voltar para o único que é certo, que é bom, que é Deus. É isso. Muito bem observado. Eu até diria um pouco diferente, né? A gente já consegue ter essa percepção que ele introduziu, mostrou o pecado, a queda e a justificação, porque a gente já conhece, né? Mas eu ainda vejo que ele está começando ainda a tratar sobre esse assunto, né? Acredito que ele ainda vai chegar a pontos mais profundos, né? E esse capítulo, o livro 1, né? O livro 1, ele, que é o que a gente está comentando, é ainda uma grande introdução, e ele mesmo diz, né? Eu acho que ali no último capítulo desse livro, e mais uma vez, para ninguém confundir, o livro 1 é o capítulo 1, entre aspas, né? A primeira divisão do livro. Então nós temos, acho que 5 livros, né? Dentro do cristianismo puro e simples. Mas, se eu não me engano, no último ele fala, olha, eu não estou sendo apressado, não, eu ainda nem cheguei lá, ainda nem cheguei aonde eu quero chegar, ainda nem cheguei a falar sobre o Deus do cristianismo, então ele ainda está trazendo essa grande introdução sobre o tema, e aproveitando a fala, uma coisa que me chamou muita atenção está ali na página 62, que é quando ele começa ali a trazer um gostinho dessa aplicação, que ele fala, olha, se existir uma bondade absoluta, né, ela deve odiar a maior parte das coisas que fazemos. Esse é o dilema a que estamos presos. Se o universo não for governado por uma bondade absoluta, então todos os nossos esforços são vãos no longo prazo. Mas se for, então estamos nos tornando inimigos dessa bondade todos os dias e não temos chance nenhuma de agir melhor amanhã. E assim, mais uma vez, nosso caso é irremediável. Estamos perdidos com ou sem ele. Ou seja, ele já começa a falar ali a respeito do pecado do homem, né? Da situação onde nós nos encontramos e trazendo ali para a palavra de Deus, quando o versículo fala, olha, não há um justo sequer, porque a gente... E ele traz essa verdade essa teoria da verdade absoluta, da bondade absoluta. Olha, se existe alguma coisa que rege o universo, se existe algo maior que está por detrás de toda essa lei natural,
Se existe alguma coisa que coloca no ser humano, que coloca no coração do homem o que é bem ou mal, se realmente isso existe, então a gente está perdido, né? Por quê? Porque a gente não consegue seguir isso. A gente não consegue cumprir com essa verdade, com essa bondade absoluta. E nós estamos cada dia mais longe dessa verdade absoluta, estamos cada dia mais distantes disso que rege o universo. Então, eu consigo até imaginar o objetivo dele falar dessa forma, e depois o Gustavo Pedro pode até comentar melhor, pelo fato dele estar ali no programa de rádio, e qualquer pessoa ouvindo, ele traz isso de uma forma muito bela. Eu percebi que ele introduz esse conceito do pecado, da queda da humanidade, de como nós estamos longe de Deus, aquele que não crê em Jesus está tão longe de Deus, que não há nenhuma outra saída a não ser o próprio Deus, a não ser correr por ele, para ele. Então, muito bonita a forma que ele faz isso, de forma muito devagar mesmo, como a Arma comentou, e explicando ponto a ponto, quebrando algumas objeções, quebrando algumas possíveis argumentações contrárias àquilo que ele está falando. E fico até animado quando ele falou que, olha, ainda não cheguei lá, estou só começando, ainda vou aprofundar nesse assunto, ainda vou falar sobre o Deus do cristianismo, e eu tenho certeza que os próximos livros aí também vão ser nessa mesma tonalidade tão bonita que a gente já está vendo. Quem que vai ser o próximo? Gustavo Pedro, tá por aí, se quiser já comentar alguma coisa, ou se alguém quiser, já pode levantar a mãozinha também. A Lindsay foi mais rápido, sempre, né, Lindsay? Vai lá. Pai do Senhor, como vocês estão? Boa noite. Gente, o que vocês arrumaram para minha cabeça com esse livro? Que livro desafiador. Ele me tirou da zona de conforto. Logo nesse primeiro livro, né? Já me tirou como o Vinícius falou, a linguagem que ele usa é muito diferente. Eu também tive que reler. Hoje mesmo eu achei que faltava só um capítulo. Quando eu fui ver, faltava 2 capítulos para eu ler. Eu falei, misericórdia. O que eu vou fazer? Apertei meu tempo, mas li. Eu achei muito interessante essa parte, né? Igual já foi comentado anteriormente, que ele não fala de Deus diretamente. Porém, nós que somos cristãos já entendemos que ele está introduzindo Cristo em todas as suas falas. E ainda eu acho mais interessante que ele falou assim: mas não estou falando de Deus, não. Mas a gente vê que ele está falando. A gente vê que lá no fundo ele está falando. Eu acho que esse livro vai me desafiar muito ainda, pela linguagem dele, pelo tempo também que eu estou tendo pouco tempo para ler, mas não estou deixando de ler. E muito diferente dos outros, né? Todo mundo já ouviu falar nele, todo mundo já assistiu as crônicas, e isso é importante para nós, né? Ele fala sobre essa lei natural, sobre o que a gente pode ou não escolher. E a gente tem que trazer para os dias de hoje. Tem coisas que nós podemos ou não escolher. E o que nós temos escolhido? Nós temos escolhido aquilo que é bom, aquilo que não é. Nós temos escolhido coisas que vai nos ajudar ou não. Por mais que foi escrito em um contexto muito difícil, um contexto diferente, se a gente for ver, não é muito diferente do que nós vivemos hoje, porque o Eclesiastes vai falar que não há nada de novo debaixo do céu. Então, às vezes só muda a situação. Nós não vivemos em um mundo que tem guerras declaradas, igual tinha. Porém, nós vivemos, principalmente no Brasil, recentemente nós vimos aí o que nosso presidente falou. Isso acabou gerando uma grande polêmica. E eu vi muitos cristãos julgando o presidente, não que eu estou a defendê-lo. Deus me livre disso. Mas é em questão de que nós devemos pensar, o que eu vou fazer? Eu vou criticá-lo ou vamos vou orar por ele? Não que ele fala isso no livro, né? Até porque eu também li só o primeiro capítulo. Mas é o nosso posicionamento. Existe
o que nós devemos escolher, o que vamos fazer, o que não vamos fazer. Então, que esse livro nos traga para a nossa realidade também, o que nós estamos vivendo. Amém? Amém. E eu estava lendo aqui uma outra citação também, ali na página 62, que eu quase risquei a página inteira aqui, né? Mas que ele fala algo que é muito belo também, né? Que Deus é o nosso único alento, mas é também o terror supremo, né? A coisa de que mais necessitamos e aquela da qual mais desejamos fugir. Ele é o nosso único aliado possível e nos tornamos seus inimigos. Isso é forte, né? Porque quando a gente traz essa ideia dele trazendo Deus como a bondade absoluta, e ele mesmo fala, né, que olha, se existe alguém que está por trás de tudo isso, da lei natural, do universo, é, esse ser está interessado na conduta certa, né? No jogo limpo, em altruísmo, em coragem, boa fé, honestidade, enfim, ele está falando, olha, se existe mesmo alguém lá, e sabe que é Deus, esse ser está interessado que sejamos bons, né? E estava até procurando aqui a citação, não lembro, mas ele fala que essa lei natural, ela não é apenas sobre algo que é bom para a gente. E ele traz o exemplo de você colar numa prova, né? Você vai chegar no mesmo objetivo, que é passar na prova. Mas a gente sabe que o correto é estudar para ela e não colar. Então, não se trata apenas do objetivo, se trata do o que deve ser feito, né? Como isso deve ser feito. Então, esse sentimento que está atrás de qualquer outra decisão, que vem antes de qualquer outra ideia que a gente tenha, dentro de nós já existe aquilo que é bem e aquilo que é mal. Bem e o mal já está entre nós, já está dentro de nós e rege as nossas decisões e rege aquilo que a gente vai fazer. E mesmo que a gente faça errado, a gente sabe que lá no fundo existe essa diferença, né? Pode falar, Luzinete. Eu creio que o lindo da gente entender o que ele escreve é em relação à referenciação, porque ele escrevia para um público vasto ou no caso, falava que ele não literalmente escreveu primeiro. E a gente vê uma referenciação muito boa, que é como, por exemplo, se eu mostrar uma foto de uma rosa e uma raposa. Se a pessoa tem o conhecimento do livro Pequeno Príncipe, ele vai saber que eu estou me referindo àquele livro, mas se ele não tem, ele não vai saber a quem eu estou me referindo. E ele vai mostrando e dando conhecimento de uma forma tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, que ele cita, por exemplo, como já foi dito, a questão do livre-arbítrio e a nossa escolha, mesmo que seja mesmo que seja difícil para nós. Ele cita que não nos é vantajoso e ainda assim a gente opta por fazer o que é certo. E o nosso coração nos impele, a nossa consciência nos impele a fazer o que é certo, mesmo que isso não traga segurança ou benefício para nós mesmos. Exato, eu estava com esse trecho aberto aqui, né? Embora a conduta digna não traga vantagem para o indivíduo em determinado momento, ainda assim traz vantagem para a humanidade como um todo, né? E, consequentemente, não há mistério em torno disso. É de fato isso, né? Essa lei natural que rege, e principalmente a gente que está aqui, que decidiu por Cristo já e vivemos na fé, a gente sabe mais e melhor do que quem não vive isso. Então, mesmo que a atitude correta não traga nenhum benefício, e mesmo que seja o contrário, mesmo que traga problemas, dificuldades, mesmo assim, a gente sempre está inclinado, e pelo menos a nossa consciência sabe o que deve ser feito, né? O motivo, a razão, a fonte, como que a gente deve seguir, nossa consciência já está bem ciente qual caminho a gente deve seguir.
Quem é o próximo? Tem ninguém com uma mãozinha levantada, mas se alguém quiser comentar, fique à vontade. A ideia é que hoje a gente não prolongar muito, tá? Então, até as 8 horas a gente já está finalizando. E o Gustavo Pedro tá aí, quer falar por último? Alguém vai querer comentar? Senão a gente já passa pro Google, porque o Google gosta de falar. Vocês viram aí no último encontro. Foram 2 horinhas. Aí. Acho que é contigo, Google. Vai lá. Boa noite. O áudio tá bom, Sam? Tá sim, tá sim. Então, beleza. Eu tô com 8 ventiladores direcionados. Tá um Pra... pouquinho calor aqui em Araraquara hoje, né? Pouca coisa. Nossa, tá muito quente, cara. E o ar-condicionado ainda não chegou. Você Bom, vai dar uns glória quando chegar. tá boa, viu? Pelo visto, esse ano vai ser tão quente quanto o último. Sem brincadeira, eu tô com o ar aqui ligado desde as 8 horas da manhã. Rapaz, Mas vai lá. Mas, glória a Deus. Bom que no céu, na nova terra, não vai ter esse calorzão, pelo menos eu espero, né? Acho que Deus vai equilibrar um pouco esse clima. Bom, gente, estava ouvindo todos vocês atentamente. É muito bom participar de um clube do livro por causa disso, né? É uma jornada juntos, lendo um autor, um escritor que, por mais que ele seja muito conhecido, não é um autor fácil de ler, né? Ele exige um pouquinho da gente, embora esse livro dele, O Cristianismo Puro e Simples, é um dos livros mais fáceis dele, porque aqui ele está num contexto radiofônico e falando para todos os ingleses, né? De todas as classes sociais, de todas as profissões, e inseridos em todo o contexto britânico. Então, caso você esteja com bastante dificuldade na compreensão desse livro, os outros livros, vocês vão suar mais, vão sangrar mais e vão chorar mais. São livros mais difíceis. Mas, bom, vamos ao que importa. Primeiramente, o que o Salles falou, né? Teve uma página que ele praticamente grifou a página inteira, que é a página 62, e não tem como fugir disso, né? A página 62 aqui do meu livro, ela também é toda grifada, rasurada, escrita, porque na página 62, pessoal, ele, de uma maneira muito sagaz, ele nos revela a nossa realidade como seres humanos na atualidade, uma realidade onde nós temos um Deus, uma mente, onde ele ama a boa conduta, o jogo limpo, ao mesmo tempo, nós não conseguimos jogar esse jogo limpo, ter essa boa conduta 100%. Malemar 50%. 35% eu ainda acho que a pessoa é meio arrogante. Acho que se a gente cumpre aí 15%, eu acho que 1%, enfim, já é uma vitória, porque a lei moral ela é muito implacável, né? E traz a realidade bíblica de que a lei ela só serve para condenação, porque já que ela é a conduta que deve se seguir para a salvação,
e nós não conseguimos cumpri-la, ela só serve para nos condenar. Então, essa é a realidade da qual nós estamos inseridos. Um desespero total. Não tem como a gente se salvar desse negócio. É aí que vem o advento de Cristo, tão importante para nós, que o Lewis vai tratar mais para frente, e da qual será um dos argumentos dele em prol da religião cristã ser a fé verdadeira, porque é a religião, é o Deus, é o fato religioso, ou seja, a pessoa de Jesus, e enfim, que responde de uma maneira que encaixa perfeitamente com a nossa realidade. Ou seja, precisa alguém de fora da realidade para resolver o nosso problema em relação à lei moral. Então, vai ser uma justificativa que ele vai utilizar mais para frente, em prol da religião verdadeira, que é o cristianismo. Porque as outras religiões vai ter um atrito na hora do encaixe com a nossa realidade, né? Vai ter um atrito. E por que eu estou tratando já da nossa realidade, dando ênfase à nossa realidade, o nosso estado atual? Porque é um dos argumentos que fundamentam a essência da apologética de defesa da existência de Deus do Lewis, que é a nossa realidade como ser humano, a nossa humanidade, que é o que ele trata no primeiro livro aqui, composto de 5 capítulos. Nós conseguimos viver a experiência apenas da humanidade, porque nós somos humanos. A gente não consegue viver outra experiência, né? A gente não consegue viver uma vida de um cachorro, ou de uma pedra, como ele cita, ou de uma árvore. Não. Nós conseguimos experienciar a nossa humanidade, porque somos humanos. E dentro desse experimento, é muito claro de que há algo que transcende a nossa realidade. E um dos pontos seria a questão da lei natural, da lei moral. Que a gente não sabe, não é uma convenção meramente humana. Olha, vamos decidir aqui o que é certo e errado. Não, há uma lei que está dentro de nós, que da qual faz funcionar e prosperar a civilização, progredir. E a gente não sabe explicar a origem, a fonte dessa lei moral. O que nos leva a crer que essa lei moral parte de algo fora da experiência natural, da experiência humana, que é o transcendente. Haja vista, pessoal. Por exemplo, eu tenho o meu filho Martin, de 2 aninhos. Se eu não educá-lo, dizendo, olha, filho, é feio mentir, não pode matar, não pode roubar. Se eu não aplicar essa lei na vida dele, por mais que eu não tivesse aplicado, e numa realidade utópica, nem professor, nem ninguém, o meu filho nunca teve contato com pessoas que o direcionassem ao certo e errado. Mesmo nunca tendo esse contato, ele ainda saberá que mentir é errado. Ele vai perceber, nossa, mas mentira não me parece legal. Matar alguém não me parece legal, mesmo que alguém nunca afirmou isso a mim. Nunca me educou dessa forma. Por quê? Há uma lei dentro de nós que foi implantada, que o Agostinho, João Calvino, Armínio, Schaeffer, Billy Graham,
e tantos teólogos ao longo dos séculos vão chamar de sensus divinitatis no latim, que é o senso divino, ou seja, quando Deus nos criou, ele inseriu em nós valores, lei de certo e de errado. Então, a gente tem esse senso divino para aquilo que é certo e para aquilo que não é certo. Tá? E aí, mais para frente, vocês também vão ver um argumento do Lewis que eu aplico muito com os adolescentes. Porque é uma aplicação lúdica, de fácil imaginação. Que é, para todo anseio há uma fonte, para todo desejo há uma fonte. Os patos adoram nadar, por isso há a lagoa. Os cachorrinhos amam cavar, por isso há a terra. O homem tem predisposição, desejos sexuais, por isso há o casamento. Se há um anseio dentro de nós, um vazio, que nada nesse mundo natural, real, da qual nós vemos preenche, é um sinal que aponta que existe o transcendente e só algo que transcende a natureza pode preencher esse vazio, que é Deus. Né? Então, assim, pessoal, é muito importante focar na nossa realidade atual, porque como vocês já puderam perceber, aqueles que leram, é que é uma base muito forte de compreensão da existência de Deus. A nossa realidade, ela clama, ela pede a existência de algo transcendente, algo acima de nós, algo de fora. Ela grita. E todos os gritos, todas as demandas da nossa realidade, ela será atendida com uma única fé, que é a fé cristã, que vai preencher tudo isso daí. Agora, vocês já devem estar imaginando também por que eu gosto tanto do Lewis. Né? A forma como ele escreve, a forma como ele aborda as questões. E dentro de um contexto de Segunda Guerra Mundial, onde o público é o povo britânico com medo, muitos sem esperança, muitos com aquele sentimento de derrota, mães que perderam seus filhos, esposas viúvas perderam seus maridos, a guerra. Dentro deste contexto, ele faz uma apologética pública. E a abordagem do Lewis, quando ele vai tratar de apologética, de defesa da fé, ele vai no argumento que nós chamamos de argumento teleológico, que é o argumento de coisas que têm um sentido último que a realidade não consegue explicar, que é a questão do sentido, da verdade e da moral. Bondade, resumido em bondade e beleza. E dentro da beleza, o contexto de ordem, né? O belo é algo ordenado. Você vê que tudo que a gente acha bonito, né, é algo que tem uma ordem, não é algo bagunçado. Se bem que o mundo pós-contemporâneo acha que o bonito é a desordem. Então, quadros, filmes, sem nexo, uma bagunça e tal. Nossa, que belo. Não. A beleza, ela está ligada à ordem. E essas duas realidades teleológicas, a bondade e a beleza,
Ninguém consegue explicar assim, por que que o bom é bom? Olha só que difícil, né? Por que o bom é bom? Por que o mal não é bom? Como lidar, assim, com essa realidade de bondade? Por que bondade é algo que nós almejamos? E por que a beleza, a ordem também é necessária? E por que sabe, não tem como se investigar isso e trazer respostas palpáveis. Por quê? São questões últimas, teleológicas, que somente quando a gente sai do mundo natural, a gente vai começar a ter vestígios de resposta, que é onde o Lewis trabalha. Né? Então, outra lição que ele nos dá na questão de apologética é o cuidado e a sutileza. Eu acho lindo isso. E eu levo isso para a minha vida, por quê? Tem gente que quer fazer apologética, Salles, e já quer forçar já a situação. Chegar para um ateu e falar, olha, você vai para o inferno, Jesus é verdade e tal. Pronto, você já quebrou a ponte de relacionamento, você não construiu diálogo nenhum, enfim. Porque apologética, gente, na esfera pública, não é combater heresias, que aí a gente é um pouco mais, né, viril. Combater heresias é uma apologética dentro do contexto de igreja. Apologética dogmática, defesa da fé para o contexto nosso já, de crentes. E aí a gente combate as heresias. Na esfera pública não é isso. Na esfera pública é defender a realidade cristã, é defender a existência do Deus cristão para pessoas que estão inseridas em outros contextos e levar para elas uma realidade de redenção verdadeira e pura. Então não adianta ir com viruleza, com violência, com agressividade, com hostilidade. Não. Você tem que ser singelo. Você tem que ir baixando a guarda, sabe? E foi isso que o Lewis fez comigo quando eu tinha na minha mente aqui, ó, muros que não me deixavam crer em Deus e me achegar a Deus, consequentemente. Eu não era um ateu todinho, militante e tal, mas eu tinha severas dúvidas da existência de Deus, ao ponto de falar, olha, Deus não existe, e tinha os meus argumentos. E o Lewis foi, ó, derrubando muro por muro da minha mente, né? Antes de inserir a realidade cristã. Mas no meu caso, a realidade cristã era bem presente, porque a minha família é uma família de evangélicos pentecostais, né? Então, olha a sutileza do Lewis. Olha, eu vou abordar um ponto aqui. Olha, eu vou te mostrar que a realidade aponta não para o acaso, mas para uma mente, algo que rege o universo. Eu não estou falando de Deus ainda, nem nada disso, mas olha, percebe que a realidade grita? Ah, é verdade, é verdade. Então, agora vamos. Você percebe que a realidade grita que precisa ter uma mente e não só algo que rege, uma mente que estabelece leis morais e que gosta das leis, enfim, e vai tratando. É verdade, faz sentido. Então vamos lá, vamos subir o ponto, vamos subir o morro mais um pouquinho. Olha a realidade da fé cristã, olha o que a Bíblia diz e tal, olha a história de Jesus, olha isso, olha aquilo. Olha como encaixa perfeitamente com a demanda da nossa realidade. Percebe como ele é sutil na apologética? E como ele consegue atingir muitas realidades e contextos diferentes?
E ele nos dá uma grande lição que eu levo para a minha vida, que é a apologética é como se fosse uma cirurgia médica mesmo, onde você precisa saber manusear um bisturi. Você precisa fazer um corte certinho e tal, porque qualquer erro você mata o paciente. Então, a apologética é o uso de um bisturi, é o uso de ferramentas cirúrgicas. Agora, tem gente que quer abrir o corpo com uma serra, aí uma serra elétrica, vai sangue para tudo quanto é lado e arrebenta tudo. Não, é necessário o bisturi. E na realidade de cada indivíduo, de cada contexto familiar, de cada contexto de nação e tal, isso é uma lição até para quem quer fazer missão, né? Você precisa compreender a cultura de onde você está, a realidade onde você está, e através dessa compreensão pegar o bisturi da apologética e minuciosamente, com cuidado, aplicar aquilo que nós chamamos de redenção, né? A vida das pessoas. Então, pessoal, é muito interessante, como no livro 1, e encerro, como no livro 1, ele já começa com a lei da natureza humana, porque ela é uma lei assim que não dá para a gente negar, né? A gente, puxa, eu tenho que reconhecer. Não tem como ir contra. Ele até trabalha aqui com algumas objeções, né? Como, olha, a lei moral, ela não é uma convenção de homens e civilizações que argumentam, olha, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado para o bem da humanidade. E aí ele aborda que não, né? Aí o outro vai perguntar, viu, mas essa lei natural não seria o instinto? Não, não seria o instinto. E aí ele traz a alusão do piano, que eu acho fantástico, né? Ele fala assim, olha, os nossos instintos são como teclas de piano. Cada nota é um instinto nosso. O que vai dar sentido a esse instinto, qual instinto usar, é a lei moral, ou seja, é a partitura, né? Tem que ter algo fora do piano para dar sentido a esses instintos, né? E eu queria trabalhar esse termo do instinto e lançar para vocês comentarem, né? Que é o seguinte, olha só que interessante. Vou localizar aqui, ó. Ele dá o exemplo aqui, ó, que o instinto, ele é um forte anseio ou desejo de agir de determinada maneira, tá? Aí ele dá um exemplo. Uma pessoa com um grito de socorro e que está em perigo. Então, a pessoa está lá gritando socorro, ela está em perigo. Instintivamente, vai ativar duas opções. Ou seja, ou melhor, para a gente entender melhor, eu vou reconstruir essa frase. Uma pessoa em perigo gritando por socorro vai ativar dois instintos nossos. O instinto de querer ajudá-la e o instinto de fingir que não ouviu por medo. Você também não quer se arriscar ao perigo que aquela pessoa tá tomando, né? E aí ele vai dizer, o que vai fazer você escolher o instinto de ajudá-la ou o instinto de fugir daquele perigo e deixar a pessoa se virar? A lei moral.
Porque a lei moral vai chegar para você e vai falar, viu, por mais que você corra perigos, você tem que ajudar. Isso é agradável. E aí você vai. Agora, se a sua moral está equivocada, vai falar, dane-se. Ela que morra. Vai embora. Né? Então, assim, a lei moral ela não pode ser um instinto, porque ela rege os instintos que nós temos. E quando dois instintos estão em conflito, obviamente o mais forte dentro de nós prevalecerá. Só que a lei moral ela pode enfraquecer um instinto, ela pode fortalecer um instinto, ela pode mudar o jogo, ela pode virar o jogo. Né? E aqui ele diz o seguinte, ó, não há entre nossos impulsos nenhum que a lei moral já não tenha mandado suprimir, nenhum que ela já tenha nos dito para encorajar. Então, ou seja, não há nenhum instinto que a lei moral já não interferiu, encorajando ou enfraquecendo, suprimindo. Tudo o que estamos dizendo é que as ocasiões em que o instinto de luta ou o desejo sexual precisa ser reprimido são mais frequentes do que aquelas de restrição do amor materno ou do patriotismo. E aqui é um ponto interessante. Vai ter momentos onde o mesmo instinto ele vai ser bom e mal. Depende do contexto, depende do momento. Olha que interessante que ele aborda aqui. Então, por exemplo, o desejo sexual pode ser um instinto positivo no casamento. Mas fora do casamento, não é um instinto positivo, tem que suprimir. Entendeu? O patriotismo é um instinto positivo de defesa da sua nação. Mas se o seu patriotismo faz você cometer injustiça com outras nações, ele deve ser suprimido. Dentro desses contextos. Então, nesse sentido, a lei moral não é um único instinto ou conjunto de instintos, mas sim algo que produz um tipo de tom, o tom que denominamos bondade ou conduta correta que direciona os instintos. Olha que interessante. E aí o ponto principal, a coisa mais perigosa que você pode fazer é pegar um impulso, é pegar um instinto da nossa própria natureza e determiná-lo como regra a ser seguido a todo custo, pois todos eles, sem exceção, têm o poder de nos transformar em demônios. Olha que interessantíssimo isso aqui, pessoal. Se você deixa a lei moral e passa a tratar um instinto ou dois instintos seus como senhores, esses instintos vão te transformar em demônios, em demônio. Por exemplo, o meu instinto de desejo sexual torna o meu senhor. Dentro do meu contexto, sem a lei moral, estupro, pedofilia e zoofilia, todos os desvios da sexualidade passam a ser normais para mim. Né? E nisso, poxa, normalizei pedofilia, normalizei estupro, zoofilia. Todos esses males, eu virei um demônio. É o demônio que naturaliza isso. Né? Então, é muito interessante esses elementos que ele aponta da lei moral. E, lógico, não dá para trazer todos, por conta do tempo, mas eu trouxe o que eu considero assim, o mais legal para a gente estar meditando hoje. Amém? Amém. Passou rápido, hein? Dava para ouvir mais uma horinha. Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa? Pode levantar a mãozinha.
E se quiser trazer aí alguma reflexão ou até mesmo fazer alguma pergunta, Luzinei, pode ir lá, fique à vontade. Só comentar que essa questão que ele cita sobre os anseios ou os instintos, o próprio autor, ele detalha muito bem no livro Os Quatro Amores. Cada um dos instintos, ele descreve eles de uma forma muito específica e detalha a questão de nossos instintos tornar-se demônios se chegarmos a deixá-los eles serem tratados como deuses. Amém. É isso aí. Pessoal, alguém mais vai querer comentar? Senão a gente já passamos aí uns minutinhos das 8, como prometido, mas é legal, né, ter essa visão. Às vezes a gente passa por alguns pontos que a gente não consegue focar tanto na leitura, né, mas voltando assim, ouvindo as reflexões, os comentários, a gente consegue encaixar uma coisa na outra. Isso é bom, isso é muito bom. Acho que é isso, né, Cu? Quer finalizar com alguma coisa? Não, acho que seria mais isso mesmo. A gente refletir na nossa realidade e refletir como nós que já somos cristãos, né, como a nossa realidade ela encaixa perfeitamente a fé cristã e todo o plano da salvação, a pessoa de Jesus, né? E isso faz com que a fé cristã se torne muito real e muito presente nas nossas vidas, né, sabe? Às vezes a gente fica só aguardando, né, a vinda de Jesus e vive aqui só tentando frear nossos pecados e tal. E a Bíblia é muito clara, né? A realidade do reino já é presente nas nossas vidas. E isso é verdade, quando a gente compreende essa realidade, o reino de Deus fica muito, muito presente, né? E a própria Bíblia diz, pessoal, o reino já está presente. O que falta é a plenitude desse reino. A plenitude desse reino virá, né? Com a segunda vinda de Jesus. Mas o reino já está presente, já é uma realidade. Os seus valores, sua ética, né, os milagres, os prodígios, as maravilhas, todo o ambiente da qual nós já conhecemos, é a realidade desse reino. Tanto que a Bíblia trata a igreja como embaixadas, né? Nós somos embaixadores desse reino. Nós temos que anunciar os reinos aqui da terra, as nações, esse reino que virá em sua plenitude, né? E como que a gente anuncia isso? Através das nossas atitudes. Nossas atitudes têm que refletir os valores desse reino. As nossas vidas são grandes pregações, grandes sermões para a realidade à nossa volta. Eu, inclusive, dou o exemplo, quando um crente adultera, ele está praticando uma espécie de... Ele está praticando uma heresia. Isso é uma ideia que vem do Kevin Van Hooser, um teólogo que eu gosto bastante, que ele trata o reino de Deus, a história da salvação e tal, como um teatro, né? O teodrama de Deus, onde nós estamos atuando a realidade desse reino, nós somos os atores e atrizes, o diretor é Deus, né? O assistente de palco, aquele que fica nos ajudando, é o Espírito Santo, e a plateia é o mundo. E nós estamos aqui atuando esses valores para esse mundo.
para essa plateia. Então, quando um crente adultera, ele está cometendo heresia no seguinte sentido: ele está mostrando para essa plateia, para esse mundo que nos assiste, que é um valor do reino de Deus o adultério. Só que não é, então ele está sendo um herege. Ele está mentindo, ele não é isso. A realidade do reino são outros valores. Então, as nossas atitudes são tão importantes quanto as nossas palavras, principalmente no campo apologético. Principalmente no campo apologético. E o Lewis, ele é um grande exemplo disso. Porque, pessoal, o Lewis, ele não virou modinha, vai à toa, né? O Lewis é um dos grandes homens teólogos do século XX. Se não for o maior, em questão de peso, de relevância. Então, o Lewis, ele foi uma pessoa diferenciada. Ele foi uma pessoa que Deus separou por uma obra gigante, né? E eu acho que, assim, do século XX, é o Lewis, o Billy Graham também é um exemplo assim, extraordinário, uma história extraordinária. É diferente, né? Cada um atuou num contexto diferente. Mas, assim, o Lewis está na prateleira dos grandes homens da história da igreja no século XX, sem sombra de dúvida. Amém? Com certeza. Andréia levantou a mãozinha, pode comentar, Andréia. Boa noite, a paz do Senhor. Eu só queria comentar que essa é a primeira vez que eu estou lendo um livro desse autor, né? E eu senti um pouco essa questão que já foi comentada, né? Da questão da linguagem dele, que é diferente. Eu nunca tinha lido nenhum livro dele e queria dizer assim que essas aulas que vocês é a primeira vez também que eu estou acompanhando um livro com esse grupo, né, de leitura. E, assim, essas aulas para mim têm sido bem esclarecedoras e têm me ajudado bastante, assim, com a leitura desse autor. Eu só queria fazer esse comentário, né, que esse trabalho tem ajudado, né, pelo menos a mim. Só isso. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. É bom, né? A gente está aqui para isso mesmo, para facilitar, para ajudar, para... Eu também percebi, é difícil a linguagem aí do C.S. Lewis para quem não está tão acostumado, então a gente tem que ter um tanto mais de atenção e às vezes acompanhar o raciocínio dele. Para um cara assim que é inteligente, igual o Gustavo Pedro, é tranquilo, mas a gente os meros mortais, a gente tem que pensar um pouquinho, né? Mas que Mas bom, eu André. sou sangue, suor e lágrimas. Não é fácil, assim, né? E o Gustavo falou que esse é o livro mais fácil, imagina o difícil, né? Ó, o livro mais difícil do Lewis, uma curiosidade, é o menor livro do Lewis. Não tem nem 100 páginas. Tem pouquíssimas páginas. É um livro difícil, difícil, mas, assim, um argumento poderoso em relação à modernidade, né? De descartar o transcendente, o materialismo, o sentido das coisas, sabe? Essa realidade da qual a gente já viu, né? Qual o nome? O que é a abolição do homem. Muito difícil. Bom saber que eu já nem compro já. É um livro que eu sempre estou lendo, mas não de capa a contracapa, mas é um livro assim, como se fosse um curso, sabe? Eu fico tentando compreender e tal, e já compreendi bastante coisa, mas eu leio de novo e encontro mais coisas. Mas assim, o resumo desse livro é o seguinte, olha, se o homem descartar toda a realidade fora do natural, ou seja, a beleza,
a ordem, a Deus, alma, sentimento, enfim, se descartar toda essa realidade, o homem mata o homem, deixa de ser homem. Então, a abolição do homem, entendeu? Se você tirar essa realidade e ficar só com a realidade material, tudo perde o sentido e a gente deixa de ser humano, né? A gente passa a ser uma besta, um animal mesmo, e perde a nossa humanidade. Mas, assim, é muito difícil mesmo. Bem, pelo menos a gente já teve o resumo, né? Então, É. pessoal, obrigado pela participação de todos. Estamos ainda só começando, né? Temos ainda um longo caminho pela frente. Só para lembrar alguns pontos, a gente marcamos aí os encontros a cada 15 dias, então nós vamos ler um livro a cada 15 dias, né? Então, a partir de agora, a gente já está no livro 2. Eu vou mandar lá no grupinho daqui a pouquinho um cronograma, assim, para ajudar vocês, e me ajudar também a acompanhar a leitura diariamente. E o nosso próximo encontro, então, fica para o dia 14, tá? Daqui 15 dias. Sem ser nessa semana, na outra. Também na quinta-feira, se tudo der certo, né? Se não tiver nenhum outro compromisso. Mas se a gente mudar, eu aviso no grupo. Se não, marcado para o dia 14. Talvez, Gu, pensei até em fazer um pouquinho mais tarde, tipo umas 7h30. Que eu vi que o pessoal às vezes chega em casa 7, 7 e pouco. Sim, sim. Mas aí a gente avisa lá no grupo também. Para você... ô Salles, antes, só para dar um exemplo do argumento do Lewis na abolição do homem. Ele dá o exemplo de uma cachoeira. Quando a gente vai na cachoeira, a gente fica, meu, que coisa linda, coisa bela, e aquilo nos faz bem, e a gente fica ali sentado, admirando, né? Até faz uma oração, medita. Se você tira todos esses elementos ao olhar para uma cachoeira, só vai ser água e pedra, não vai ter graça nenhuma. É essa a realidade que o homem gostaria de viver, né? Então, o homem está matando ele mesmo, querendo só o que é natural, o que a ciência comprova e blá, blá, blá. É bem, bem legal. E a cereja do bolo do Lewis é quando ele vai para a imaginação, né? As Crônicas de Nárnia. Aí, Vou comprar, Gu. Eu tô esperando você me dar um de presente, mas não chega esse dia. Brincadeira. você menospreza muito, não vou te... Não, olha só, que isso aí é hipocrisia, isso aí é heresia. Quando eu perceber que você tá com desejo, quem sabe eu te presentei. Pô, mas eu tô. É que eu não consigo transparecer isso. Quero ser. Gente, obrigado a todos. Já vamos encerrar por aqui. Deus abençoe. Tenha um ótimo final de retinho de semana aí, final de semana. E a gente se vê então lá no grupo. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.